Legal. Conexão funcionando, tudo certinho. Que maravilha, né? O pessoal vai chegando. Vamos começar. Vamos começar mais uma noite. O pessoal tá chegando por aí. Oh, minha querida Alice, seja bem-vinda, meu querido amigo José Carlos Pilão. Cida, querida, que coisa boa. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos chegando, gente. Vamos chegando para essa noite maravilhosa. Vamos compartilhando aí com as pessoas. Vamos aí mandando, Cissa querida, vamos mandando aí essa live aí para as pessoas. Ô, querida Jace, sejam bem-vindas. Vamos lá, gente, coraçãozinho, vamos compartilhar essa live para toda essa galera maravilhosa que tá chegando aí. Boa noite, gente. Chama a família, chama os amigos, manda para os seus contatos aí. Isso mesmo, que coisa boa podermos estar juntos. Mais uma noite, mais um momento. Ô, Nana querida, seja bem-vinda, Nana Dias, né? Olha a Fê, cara, que bom você tá aí, Fernanda, seja bem-vinda. Que coisa maravilhosa, gente, que coisa boa poder estar aqui hoje. Uma noite quente aqui em Curitiba, né? Quente, tá gostoso hoje. Aqui a gente vai poder conversar muitas coisas. Que bom, Fê, que você tá aí com esses dois filhos lindos, maravilhosos. A Fernanda, a gente tem dois gêmeos, coisa mais linda do mundo, né? Que coisa mais linda do mundo, né? Ô, querido Fábio também, seja bem-vindo, Fábio. Vamos lá, gente. Vamos compartilhar cada vez mais. Vamos mandar esse link aí da nossa live para os seus amigos, para os seus familiares. Reúne a família e vamos começar daqui um pouquinho. Oh, querida, é verdade, ó, a Fernanda tá colocando que os gêmeos são frutos do coach. Olha só que maravilha. Lembro muito bem da sua gravidez, né? Que coisa maravilhosa naquela formação quando você anuncia os filhos, né, chegando. Que coisa boa, gente. Gente, hoje o conteúdo da nossa live tá maravilhoso. Então, o conteúdo da nossa live está maravilhoso hoje. Hoje de tarde eu estava preparando ele, organizando o conteúdo para que a gente possa estar aqui hoje falando com vocês. E, cara, eu me envolvi tanto que eu estava emocionado com tudo aquilo que a gente conseguiu hoje trazer aqui. Ô, minha querida Luana, também seja bem-vinda, né? Que coisa boa, o pessoal chegando. Vamos lá, gente, vamos começar daqui um pouquinho. Márcio Niro, meu amado, meu amigo, né? Que coisa boa, minha irmã querida, minha mãe, Rosângela chegando aí, minha mãe, Ivani, né? Que coisa boa, né? Que coisa boa a gente poder ter a família junto, né, gente? E foi maravilhoso o nosso encontro. Hoje é o segundo encontro, né, gente? Hoje é o segundo encontro. A primeira live foi na terça-feira. Se você não conseguiu assistir a primeira live da terça-feira, vai no meu canal do YouTube, né? Vai lá, já aproveita, já se inscreve nele e olha, porque já está lá a primeira live da construção do ser, né? Parte 1. Hoje nós vamos entrar na construção do ser, a formação da essência, parte 2. Né? E vamos continuar, não sei quantos dias vai durar, gente, porque esse assunto ele é fantástico, ele é grandioso. Então nós vamos construindo e vamos passando todas as terças, quintas e sábados à noite, às 8 horas, horário de Brasília, nós vamos estar aqui falando realmente da formação do nosso ser, de como é a nossa essência, né? E eu gostei tanto das manifestações, né? Das manifestações que chegaram até mim, né, depois da nossa live de terça-feira, muita gente me mandando mensagem, né, gente, foi maravilhoso poder saber que esse assunto conectou muito com você, conectou muito com as pessoas que estão aí, querido pessoal, Leandro chegando, Leandrão, querido lá de Goiânia, querido amigo Arthur, né, olha só que coisa boa, né, todo mundo chegando aí, ô Júnior, que coisa boa, seja bem-vindo também. Então assim, muita gente comentando e falando, Marcelinho, foi maravilhoso, que conteúdo, meu Deus do céu, como isso fez, né, uma diferença na minha vida. A Naná, querida, que está aqui também, fez postagens no Instagram dela, comentando, né, sobre a nossa live, e isso é maravilhoso, gente, faça isso também, se você achou interessante isso, chama as pessoas e comenta.
E não esquecendo, para vocês que estão me acompanhando todos os dias, vocês que vão acompanhar essa série de lives, seja por aqui, seja no YouTube, no finalzinho, gente, no final, quando a gente terminar, eu vou fornecer, eu vou doar para você um e-book com todo este conteúdo, com todas as informações deste conteúdo. Então vai ser grandioso, vai ser maravilhoso. Eu estou muito feliz por poder estar aqui, de poder estar fazendo isso. Ô, querido, quem está aí? O Antônio, querido, seja bem-vindo, meu querido, né? Mais uma noite, né? E olha só, a Cis está dizendo aí, mais uma noite que a filha dela vai enchê-la de pergunta. É isso mesmo, gente. E eu vou aproveitar fazendo um monte de pergunta, né? Olha só, né? Antônio lembrou da pirâmidezinha azul ali, ó. Essa pirâmidezinha, gente, eu vou pegar aqui para vocês verem. Essa pirâmide aqui eu ganhei de uma turma maravilhosa. Uma turma maravilhosa lá de Manaus, né? Olha só, é o Marcelinho ali, gente. Os caras tiraram a foto do Marcelinho, né? E botaram, ó, a Leite querida entrando aí também, sejam bem-vindos, gente, né? Tiraram a foto do Marcelinho, né? Então isso é maravilhoso. Aqui a foto da turma, ó, gente. Foi maravilhoso isso. Foi uma formação maravilhosa que a gente fez lá em Manaus. E fica aqui guardadinho, né? Nas coisas que o Marcelinho gosta. Então, querido João, né? Querido João, Nélio, tudo bem? Elisângela também, que coisa boa. Mas vamos lá, gente. Damos as boas-vindas para todo mundo e vamos falar do conteúdo, né? Dona Vânia também tá aí, que coisa maravilhosa, né? Vamos lá. Pra gente fazer então uma recapitulação, tá, gente? Vamos recapitular um pouquinho o que a gente falou e vamos dar uma pincelada do que a gente já vai falar hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a formação da essência do ser humano, né? Como que a nossa essência é formada, né? Como a nossa essência é formada. E aí, vamos lá, o que é a essência? A essência nós vamos aprofundar ela um pouquinho mais à frente. Mas assim, é a nossa raiz, é o nosso cerne, é aquilo que a gente tem realmente que mobiliza a nossa vida. Essa é a nossa essência. E uma das coisas maravilhosas que eu gostaria de perguntar já nesse momento, que é o teor da nossa conversa de hoje à noite, é quais as possibilidades que você tem de você estar vivendo realmente a sua essência e quais as possibilidades de você viver a essência de outras pessoas ou dos ambientes aonde você está inserido. Eu já começo pincelando a primeira pergunta da noite assim, né? Qual é a possibilidade de nós estarmos vivendo a nossa essência ou qual a possibilidade de nós estarmos vivendo a essência dos outros ou do ambiente onde nós estamos inseridos? Não esquece, chama mais gente, ainda dá tempo. E se você está gostando, coraçãozinho, vamos lá, vamos chamar mais gente, vamos colocar mais gente para debater sobre isso. Antes de a gente poder aprofundar, né, eu quero fazer uma pequena recapitulação contigo sobre a live anterior para você poder pincelar e a gente seguir o raciocínio. Porque de terça para cá muita coisa chegou na sua cabeça. Vamos lá. Nós já tínhamos pensado assim, já tínhamos vida antes do nosso nascimento? Nossa vida já começou no nosso nascimento, na nossa concepção? Ou quando começou a nossa vida? Quando começa a nossa existência? A nossa vida física, ela começa nos concebidos, né? Os dois genes se juntam, o espermatozoide e o óvulo, é feita a concepção, começa a origem da vida física. Mas a sua existência começou aí ou começou lá atrás? Ou quando que começa? Começa quando você nasce. Essa foi a primeira inquietude que a gente trouxe, né? A vida começa muito através dos olhos das outras pessoas que nos antecederam. Né? As pessoas que nos antecederam, a nossa existência começa pelos olhos, pelos sonhos, pelas vontades, pelos desejos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos irmãos mais velhos, né? De todos aqueles que antecederam a nossa vida. Então, se nós olharmos, ela é mais antiga que a nossa idade, né? Ela já é muito mais anterior à data de nascimento que nós temos. Assim como você que é pai, que é mãe, que é tio, que é tia, que é avô, que é avó, você também pensou e planejou e sonhou, quem sabe, a vinda dos seus filhos. Então a existência dos seus filhos começou, quem sabe, muito antes de quando eles nasceram. E isso foi o grande pega da nossa conversa da terça-feira, né? E tudo isso, como foi o planejamento da tua vida, o planejamento da tua
chegada a esse mundo, seus pais planejaram, que momento eles estavam, seus avós, seus irmãos sonharam com você, sonharam, desejaram você. Olha só que coisa boa. Gente, vamos chegando, vamos convidando o povo que tem tempo. Recém estamos começando, estamos esquentando as turbinas. Vamos lá. E aí, como foi o planejamento? Como era o momento que os seus pais, os seus avós estavam vivendo quando você veio? Quais eram realmente as vontades, os desejos deles na tua chegada, né? Que bom, Ana, que você está aí. Qual era realmente o desejo deles para você que está chegando nesse mundo? Qual era realmente a vontade? Como era a situação? Né? Você foi uma criança planejada ou você foi uma criança que veio assim, meu Deus do céu, tá grávida e agora? Beleza, vamos lá, vamos para frente. Como foi isso? Né? Então, tudo isso interfere na construção de quem nós somos. Sim, tudo isso interfere na construção de quem nós somos. E ao longo dessas lives a gente vai poder ter a certeza disso. E aí, como foi a nossa gestação? Também falamos sobre a nossa gestação. Como foi sua gestação? Sua gestação foi uma gestação tranquila? Foi calma? Foi serena? Como foi isso? Nós falamos muito na terça-feira que tudo aquilo que a mãe vive, o feto sente. A criança sente, né? Ela está realmente envolvida dentro desse contexto e ela vai sentindo todas as energias, todas as substâncias que a mãe consome, tudo o que está envolvido no ambiente da mãe, a criança acaba percebendo, né? Acaba percebendo. Uma gravidez cheia de estresse, uma gravidez com alegria, uma gravidez com necessidades financeiras, uma gravidez com medo, com susto, uma gravidez que se passa realmente turbulenta ou uma gravidez calma, serena e tranquila. E não quer dizer que tudo isso vai ser uma consequência definitiva da tua existência. Vai fazer parte da tua existência, mas isso sim pode ser. Quais foram os sentimentos da sua mãe em relação aos momentos que você viveu na sua gravidez? Né? Quais são os momentos que sua mãe teve com você? E aí muitas pessoas se questionaram aqui, né? Pô, mas Marcelo, na minha gravidez como foi? Eu estava grávido da minha filha. Muitas mulheres falaram isso. Meu Deus, a minha gravidez foi cheia de estresse, foi cheia de problema, né? A minha gravidez foi calma, foi tranquilidade, foi serenidade. A minha gravidez foi turbulenta. Então quer dizer que meu filho vai ter problemas sobre isso? Não necessariamente seu filho é obrigado a ter, mas é possível? Claro que é, porque a criança sente isso. Se você está feliz, a criança sente. Se você está triste, a criança sente. E grande detalhe também, não é só você mãe, né? Você também pai. Como o pai estava nesse momento? O pai estava presente, o pai estava ausente, o pai estava nervoso, o pai brincava, o pai estava alegre. Porque a criança, como nós vimos, ela está ali dentro do ventre da mãe, 9 meses, dormindo mais ou menos 16 horas por dia, né? Ouvindo a pancada do coração da mãe, ouvindo o barulho gástrico da mãe, os líquidos no seu intestino, né? Tudo ali, ele ali, daquele lugar pequenininho, escuro, mas confortável, mas ele também escuta os barulhos internos da mãe, mas também ele escuta os barulhos internos e ele sente também tudo que está acontecendo, né? A ciência prova hoje isso, que ele sente nos 9 meses. Pois bem, aí é o que nós realmente olhamos na terça-feira. Nós discutimos e trabalhamos realmente sobre tudo isso na terça-feira. Olha só, e não para de chegar gente. Eu estou muito feliz que pessoas que não estavam entrando na nossa live estão entrando na nossa live. Isso é maravilhoso. Sinal que os conteúdos realmente estão fazendo sentido e eu fico feliz. E essa é a minha vontade. Transmitir para você aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente conhece e a gente vai aprendendo cada vez mais. Pois bem, e hoje nós falamos sobre a essência humana, a formação da essência humana. O que você diria, Marcelinho? Você pode estar perguntando aí. Você fala de essência, Marcelinho. O que é essência para você? Essência para o Marcelinho é realmente o cerne, é o pico central, é a espinha dorsal da existência humana, não baseado somente nas questões físicas, mas sim as questões comportamentais, aos sentimentos, as emoções, os comportamentos, tudo o que nós temos de realmente características e que formam a nossa realmente verdadeira forma de olhar as coisas. Forma de olhar as coisas. Que coisa boa, gente. Que coisa boa a gente poder parar e pensar sobre isso. Então, essência é muito mais que simplesmente valores, crenças,
Essência é muito mais do que caráter. Essência é realmente aquilo que baliza você dentro dos processos da sua vida. Aquilo que realmente inspira você, aquilo que é a tua cara, aquilo que você transmite, aquilo que você exala, aquilo que você transmite para as pessoas, para os ambientes que você está inserido. Essência, eu diria, que é o sopro da vida trazido pela essência maior. Que a essência maior eu acredito que é em Deus. Muita gente que está aqui na sala acredita, alguns não acreditam, mas tudo bem, se você não acredita, numa energia cósmica universal, eu trabalho com cursos de desenvolvimento pessoal. Muitas pessoas chegam e dizem assim: Marcelo, eu não sei quem sou eu não sei qual é meu propósito, eu não sei qual é a minha missão, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei de onde eu vim, para onde eu vou, eu estou perdido. Pois bem, mas tem pessoas que sabem exatamente qual é a sua essência, qual é a sua natureza, quais são realmente as suas características, o que realmente tem e faz com que ela viva. Mas tem pessoas que às vezes vivem as essências, não as suas. Vivem as essências de outras pessoas. Vivem as essências. Como assim, Marcelinho? Sim, as pessoas podem passar a vida delas vivendo, teoricamente, a essência de outra pessoa. E, consequentemente, ela poderá viver a vida de outra pessoa. E isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Isso é muito forte quando a gente olha para nós, para nossa criação, para nossa existência, e é muito forte quando a gente olha para os nossos filhos. Para quem já tem filho, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, a gente olha para eles e daí também a gente se inquieta. Por quê? Porque será que realmente eu vivo a minha vida, a minha essência, ou eu vivo a essência de outras pessoas? E quem seriam essas outras pessoas? Poderiam ser várias pessoas. Mas geralmente são as pessoas mais próximas, as pessoas que estão mais perto de mim, de você, de todos nós. Quem são as pessoas que estão mais perto de você? São seus pais, são seus avós, são seus irmãos, são as pessoas que viveram com você desde a sua infância, desde os primeiros passos. Essas pessoas geralmente se tornam referência para nós. Essas pessoas se transformam em ícones, se transformam em mestres. E essas pessoas têm uma personalidade forte, essas pessoas têm um caráter forte, essas pessoas têm um impulsionamento, comportamentos fortes que marcam a gente. E quando eu falo forte, não é de agressividade, porque às vezes a pessoa é muito calma, é muito mansa e ela realmente transfere aquilo para nós. E olha só, mais gente, vamos lá, gente, chama todo mundo que dá tempo ainda, né? Olha só, queridos, chegando aí, muita gente que estava acompanhando a gente e tinha parado e agora voltou aí, que coisa boa. Ivana, seja bem-vinda, né? Então, muitas pessoas às vezes trabalham e olham e vivem a vida das outras pessoas por causa da essência, porque é próximo, porque se identificam, porque se afinizam com a essência das outras pessoas. Né? E aí eu pergunto para você, você está vivendo a sua essência? Você vive a sua essência ou você vive a essência de outras pessoas? Você vive realmente os seus princípios? Olha, o pessoal de Goiânia, parece que chegou o ônibus lá de Goiânia, o pessoal tudo de Goiânia, a Claudinha, né? Islana, tudo bem aí, ó, chegando, todo mundo chegou junto. Vamos lá, que coisa boa. A gente vive realmente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções? Vamos lá, pensa um pouquinho comigo. A gente herda dos nossos pais, boa parte, falamos disso na terça-feira, a questão genética, né? Nosso gene, nosso DNA. A gente herda muita coisa dos nossos pais, né? Dos nossos avós, de todos aqueles que vieram antes de nós. Por quê? Porque além da questão dos cromossomos, dos genes, tem também a questão da convivência com os pais, né? Convivência com os irmãos, convivência com os avós e assim por diante. Essa convivência, nós vamos herdando coisas deles. O que nós herdamos? Né? O que nós herdamos dos nossos antepassados? Primeira coisa,
Nós trazemos e vamos herdar traços físicos, fisionomia, aparência, né? A aparência. E daí as pessoas dizem, mas olha só, é a carinha do pai, é a carinha da mãe, mas olha o cabelinho, parece da avó, olha só, e isso vai trazendo uma certa semelhança entre a criança e aquela pessoa de referência. E nós vamos falar mais tarde isso nas próximas lives lá na frente, quando a gente estiver continuando o assunto, que muitas pessoas não reconhecem a sua identidade, não sabem quem são, porque elas não encontram a identidade, elas encontram a identificação. E aí eu fico com meu pai, porque eu pareço com meu pai, e assim sucessivamente. Porém, não é só isso que a gente herda. A gente herda os traços físicos, né? Fisionomia, aparência. A gente herda também comportamentos. Comportamentos. Quantas vezes seu pai, sua mãe, seus avós, seus tios, seus irmãos, né, têm comportamentos que você começa a ter exatamente e repetir as coisas. Juliana, eu lembro que falava, a Juliana falou na live passada que a filha dela, com 16 anos, hoje não come as comidas que ela não comia na gravidez. Então, assim, comportamento, gosto, né? E às vezes é turrão, é brabo, é nervoso, é briguento, como o pai, como a mãe, né? A gente fala aqui em casa, por exemplo, a Jéssica, minha filha, a Jéssica é igual, né, o Marcelinho. Então, assim, briguenta, brabinha, né, que nem o Marcelinho sempre foi. Mas ela é uma doce de pessoa, porque o Marcelinho também é um doce de pessoa por dentro. Ou seja, mas temos comportamentos. Assim como o Jordano tem comportamentos parecidos com a mãe, né, com a Vânia. Então, assim, todos nós vamos herdando comportamentos. E muitas vezes eu falo, às vezes nas turmas, né, os meus alunos, né, eu falo sempre isso. Às vezes você tem um comportamento que você olha para o seu pai, para sua mãe e diz assim, nossa, isso que meu pai faz, isso que minha mãe faz, eu não gosto, eu detesto. E eu não admito isso, mas quando você percebe, você está fazendo exatamente igual. Você está fazendo da mesma forma. Então a gente também herda manias, né? Jeitos diferentes, defeitos a gente herda também. Daí a gente brinca às vezes e fala, né? Mas tinha que puxar justamente isso. Por que não puxou as outras coisas? Na verdade, puxou sim as outras coisas, mas a gente às vezes evidencia mais esses fatores, né? Olha só, e a Ali tá perguntando, e para mudar isso, Marcelo, como é que a gente faz? Mudar o que não gostamos? Calma, Ali, senta que o leão é manso, que nós temos mais coisa ainda para poder bordar, porque nós vamos mudar isso, porque a mudança de comportamento, a mudança começa pela mudança de percepção, então nós precisamos identificar tudo isso para depois pensar nas ações. Mas vamos chegar lá, Ali, fica tranquila, né? E aí que tá, gente, ó, se você quiser fazer um comentário, pode fazer um comentário e colocar aqui na live que a gente vai trabalhando em cima dos comentários aqui também, tá bom, gente? Eu sei que o conteúdo é lindo, maravilhoso, mas vocês podem comentar que a gente vai também trabalhando isso. Se for algo que a gente for falar pra frente, a gente já sabe, né? A gente fala, daqui um pouquinho a gente diz exatamente isso. A gente herda também virtudes, dons, talentos. Talentos, sim, dons, talentos, isso a gente herda. Então, assim, cara, é muito gostoso isso. E às vezes as pessoas dizem, mas na minha família não tinha ninguém assim. Quem que não era assim? Quem? Quem não era seu pai, não era sua mãe? Mas isso... Você esqueceu que tem os seus bisavós? Então, assim, por exemplo, tem muita gente que sabe que eu fui músico, né? Que eu fui músico por alguns anos. Só 26 anos, né, de música. Então, assim, na minha família, meu pai toca algum instrumento? Não. Minha mãe toca algum instrumento? Não. Mas eu lembro que eles cantavam na igreja. Eles cantavam na igreja. Então, assim, existia já um dom. Mas eu lembro que minha mãe falava que minha avó contava que os avós, que os pais da minha avó, meu avô eram músicos. Então, pode ser que eu não tenha herdado, quem sabe, o dom musical, né, da primeira linhagem, né, da primeira linhagem, mas sim, quem sabe, de outras linhagens, né? Não foi no meu pai e na minha mãe, na primeira nível, né? Foi no segundo, terceiro, quarto grau de parentesco, enfim. Isso tudo a gente vai herdando. Então, assim, coisas que você às vezes admira nas pessoas, elas fazem parte desse processo. Olha só quanta gente maravilhosa, gente. Olha só, Josias, querido, abraço pra você do Grupo Lunelli. Manda um abraço, pessoal, daqui uns dias temos aí, hein? E aí a gente tá trabalhando tudo isso. A gente vai olhando e vai vivendo todas essas coisas. Tudo isso
Quer dizer que a gente, por exemplo, dons, talentos, jeitos, virtudes, manias, defeitos, comportamentos, traços físicos, tudo isso vai ser realmente a chave de dizer que você vai ser assim? Não. Isso não vai ser assim. Ó, o pessoal de Goiânia chegou, agora chegou o pessoal de Caxias do Sul, né? Meu querido amigo Márcio Nora, minha querida Sheila Brito, ó, o pessoal de Caxias do Sul. O pessoal quando chega, chega por bloco, gente. Eu acho lindo isso, maravilhoso. Bora lá, gente. Nós trazemos isso e isso quer dizer que vai ser regra? Não, não vai ser regra. Isso são tendências, são possibilidades, são sugestões genéticas que você traz para a formação do seu ser, para a formação da sua essência. Mas não quer dizer que você vai realmente ter isso, né? Não vai ter completamente isso. Isso vai depender de outras coisas, né? Grande amigo Márcio, né? Vai depender de outras coisas. São informações genéticas e possibilidades de sugestões genéticas que vão fazer com que você realmente traga isso em evidência. Porque tudo isso, quem sabe, está no seu DNA ou está realmente nas suas relações. Mas não quer dizer que seja. O que é isso, então? Na verdade, o que a gente herda? A gente herda uma coisa que eu acho fantástica e eu adoro usar essa palavra. A gente herda informação. Informação. E nós vamos falar depois sobre informação, mas basicamente nós recebemos ao longo da nossa formação e antes da nossa formação, antes da nossa concepção, lá no início da nossa existência, e vamos lembrar, né? Início da existência, quando você começou a ser pensado, planejado, sonhado. Início da sua vida, após a concepção. Então tudo isso a gente começa a receber de informações. E a gente recebe essas informações de todas as maneiras. A gente recebe através das nossas percepções, dos nossos sentimentos, dos sentimentos da nossa mãe, do nosso pai, das informações genéticas, né, de tudo isso. Querida Beatriz Anúncio, dá um abraço pessoal lá de Carazinho, Rio Grande do Sul. A gente recebe tudo isso, essas informações, nos mais diversos ambientes. A gente recebe tanto no ambiente intrauterino quanto no ambiente fora do útero, fora do ventre da mãe, pelas percepções, pelos sentimentos que a gente vai tendo e pelas reações, tanto químicas, físicas, orgânicas, quanto também, às vezes, inconscientes, sem saber exatamente. São reações. Assim como nós falamos, que tem um médico do Albert Einstein fala que antes mesmo dos neurônios serem formados, é como se as células tivessem uma capacidade de armazenar esta informação. Então já começa de longe. E isso vai depender de como nós percebemos desta informação. Se nós percebemos aquela informação como algo realmente que se conecta conosco, pode ser de maneira consciente, mas geralmente é de maneira inconsciente, nós vamos conectar com isso e isso vai virar uma verdade. Só que essa verdade, para nós, ela vai ter várias incidências. E é aí que está o grande detalhe da formação da essência humana. Né? Após a tomada de consciência da repetição de padrões e comportamentos, passamos a ter o fantástico poder de escolha. Esse padrão de comportamento me aproxima ou me afasta da minha verdadeira essência. Linda pergunta e linda afirmação também, Nélio. Exatamente isso. E assim como a Ivânia está falando aqui, ó, a rede de interferências e de experiências que nós recebemos ao longo da nossa vida vão poder realmente dar a nossa poder de escolher as coisas. Só que o grande detalhe, né, Nélio? Nós vamos ter essa consciência quando? Quando nós vamos ter essa consciência? Nós vamos ter essa consciência depois de adultos, geralmente. Hoje as nossas crianças têm muitas consciências já apuradas bem antes da fase adulta. Nós vamos falar isso também nas próximas lives. Mas as crianças hoje não têm ainda essa possibilidade. Nós não tínhamos essa possibilidade de ter tomar a consciência. Então a gente vai repetindo padrões. E quanto mais você repete um padrão, aquilo fica um comportamento nato seu. Você acha que aquele comportamento é seu, mas na verdade aquele comportamento é uma interferência da rede de experiências que você sofreu. Ou seja, as informações vão chegando e você vai aglutinando essas informações. Gente, o cérebro do bebezinho, o cérebro de uma criança, é como se fosse um HD. Você compra um HD externo, tá? Ou você compra um computador. O HD, quando você compra o computador ou o HD externo, ele está com os arquivos principais para o funcionamento do sistema.
Ou seja, quando você nasce, né, quando você surge a vida, você vai sendo formado, né? Vai sendo formado. Olha só que lindo isso, Sheila. 95% das nossas escolhas são inconscientes. Isso mesmo. Por quê? Nós já vamos aprofundar mais isso. Mas antes disso aí, por exemplo, a formação do nosso corpo físico, que nós também vamos falar principalmente da formação do nosso cérebro, que é onde vai sair a consequência da nossa essência, que é o racional e é o emocional, e que é também as percepções e com a manifestação de cada parte do nosso cérebro em relação ao nosso corpo e ao que acontece conosco. Nós vamos recebendo isso e isso vai entrando como se fosse um automático. Como se fosse um automático. E por isso que isso realmente é inconsciente. O HDzinho, quando chega com as funções dos programas para funcionar, para poder rodar. E aí o computador a mesma coisa. E a criança é exatamente a mesma coisa. Vai recebendo, vai recebendo. Se uma informação chega uma vez, ela fica armazenada. Se a informação chega de novo e confirma a informação anterior, ela tem um peso maior. E assim por diante. E assim por diante. Cada vez mais a gente vai se relacionando com essas informações. Só que tem um grande detalhe. Essas informações, elas vão sendo aglutinadas e armazenadas, como a Sheila falou, de uma maneira inconsciente. A gente não sabe. Gente, eu vou dizer pra você assim, ó. Você que ainda não leu sobre isso, não estudou sobre isso, eu vou dizer. Você que ainda não foi aluno do Marcelinho, porque nas aulas do Marcelinho fala isso também. Nas formações que o Marcelinho dá, seja elas próprias ou seja por outras respostas. Gente, tudo que aconteceu na sua vida, desde a hora da concepção, está registrado aí dentro de você. Tudo. Todos os dias. Quantos anos você tem? Multiplica esses anos que você tem por 365 dias. Multiplica o resultado disso por 24 horas. É a quantidade de horas de informação que você tem aí dentro de você. Mas Marcelo, eu não consigo lembrar disso. Claro, você não lembra. Você não vai lembrar de tudo isso. Por quê? Porque estas informações, a maior parte delas, você ainda não está pronto fisicamente, seu cérebro ainda não está pronto para poder decodificar todas essas informações. Mas elas estão aí no seu inconsciente, numa parte do seu cérebro que já nós vamos abordar. Por isso que é extremamente importante você começar a parar e pensar. Quem sabe agora é a época de você parar e pensar e entender de assim, cara, mas então peraí, o que eu sou hoje? Por que hoje eu tenho dúvidas? Por que hoje eu estou perdido? Por que hoje eu sei o caminho? Por que hoje eu faço isso? Como agimos, né? Por que agimos da maneira que agimos? Por que eu estou fazendo tudo isso? Então, quem sabe, hoje é a hora de você começar a parar e pensar o seguinte: não existem, eu falei isso na terça-feira, não existem culpados e nem responsabilidade naquilo que realmente você se tornou e transformou do externo, mas sim daquilo que você tem que buscar consciência para entender o interno. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Digamos que você, de repente não é você, ninguém aqui da sala, tá? Não é ninguém aqui da sala, é outra pessoa. É outra pessoa que você conhece, né? Né, Lucinha? Ó, não é você, tá? É outra pessoa. Ismael, também não é você. É outra pessoa. Não é você, Melissa. Não é você, Marlon. Né? Não é você, Ali. Não é você, Vilsão. Não é você, José Malco. Não é nenhum de vocês. São outras pessoas. Digamos que você não gosta do comportamento que seu pai tinha. Ou que seu pai tem. E aí você briga, você desde cedo, você bate de frente com ele por causa disso. E aí cada vez mais você vai brigando, cada vez mais você vai rompendo. E tudo isso vai acontecendo. E você não consegue compreender. Só que se você parar e pensar agora, começa a olhar para trás. Qual é a vida que seu pai teve? O que seu pai passou na vida? Como é que será que foi a gestação dele? Como é que foi, será, o planejamento da vida dele? O que seu pai recebeu? O que realmente o seu pai teve na vida de experiência? Imagina quando nasceu, quando você foi gerado. Como seu pai estava? Seu pai estava tranquilo, estava calmo ou ele estava com medo de não saber como cuidar de você? Gente, eu lembro muito bem quando a Vânia ficou grávida, né, do Jordano, nosso primeiro filho. Cara, eu senti uma alegria muito grande, mas eu senti um medo. Um medo, por que eu vou fazer? E quando o Jordano nasceu, aquele bichinho pequenininho,
Aquele bichinho pequenininho, cabelinho enrolado, cabelinho da Vavani, né? Bugrinho. E eu achava que ia nascer um loirinho de olho azul com a cara da outra avó, né? Olha só, Dani, querida, seja bem-vinda, Paty também. Então assim, cara, quando nasceu o Jordano, eu achei a coisa mais linda do mundo. Aquela criança, eu primeiro esperava um loirinho, veio um outro, beleza, não veio o loirinho, veio um moreninho, cabelinho enrolado, lindo. Eu fiquei feliz, porque agora eu era pai, beleza. Mas aí o medo que eu senti realmente de não saber cuidar daquela criança, de não ser uma boa referência para aquela criança, e todas as minhas inquietudes que eu já trazia, quem sabe, da minha existência, percebe, gente, conversei sobre isso. Então aí a formação da tua essência não começa aqui. A formação da essência humana começa lá atrás. Então assim, o que você está realmente fazendo com tudo isso? Mas Marcelo, de repente meu pai já morreu, minha mãe já morreu, eu não consigo mais perceber. Não importa, cara, mas imagina assim, você tem uma coisa que eu entendo, é desse sentido assim, cara, hoje eu tô melhor que amanhã. Quer dizer, hoje eu tô pior que amanhã. Tô melhor que ontem, né? Hoje eu tô melhor que ontem e pior que amanhã. Pega aquelas fotos que você tem antiga. Pega aquelas fotos que você tem antiga no baú de casa lá. Olha aquelas fotos antigas pra você ver. Pelo amor de Deus. Não vamos nem longe, gente. Aqui. Gente, tem uma foto aqui, ó. Que a minha filha fez isso aqui, acho que ela tinha 1 aninho, 2 aninhos, tava 1 aninho na escolinha, o 2º aninho na escolinha, não lembro. Ela fez um porta-retrato e olha só uma foto que tem do Marcelinho ali, ó. Olha ali, gente, olha isso, pelo amor de Deus, quanto tempo faz isso? Isso deve fazer uns 10 anos. Eu acho que eu tô melhor hoje. Eu acho que eu tô melhor, né? E eu me sinto melhor. Então assim, cara, se uma coisa que eu tenho consciência é que hoje eu tô melhor que ontem, como é que tá a tua vida hoje? Como é que é a consciência que você tem hoje? Qual é a consciência que seu pai tinha no passado? Qual é a percepção e a vida que seu pai levou no passado? Então assim, gente, tudo isso faz com que a gente comece a olhar e dizer assim, cara, a minha essência, será que ela tá formada realmente? Será que realmente eu tô firme na minha essência? Ou eu tô vivendo a essência dos outros? Eu ainda tô vivendo a energia dos outros? Eu tô vivendo nas manias e nos rusgas e nos defeitos